um Deus no céu que está velando por nós. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa água viva quando temos sede. Este Deus verdadeiro que servimos. Este Deus, Ele é tremendo, igreja. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Sobre os montes e muito além, para chegar em Jerusalém. O alvo do crente não é aqui na terra, não. O meu alvo, o seu alvo é nos céus, é com Jesus Cristo, ao lado dele. Se você se sente preso, se você se sente cansado, o nosso Deus é o descanso, o nosso Deus é o refrigério. Aleluia, aleluia. Lá no fim, meu amado, você tem sua vitória. Lá no fim, você tem a tua graça. O nosso Deus esta noite, ó Deus, derrama a tua presença, Pai, sobre a nossa vida. Caminhe em nosso meio, Pai, como teu lugar por esta mesa, Jesus Cristo. Para conosco esta noite.
seja dado a ti, Senhor. Somente a ti esta noite. Vamos aplaudir o nosso Deus eterno. Aleluia. Vamos receber o nosso pastor Ivaldo com palmas, exaltando o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode estar de pé juntamente comigo. Abra a tua Bíblia no livro de Levíticos. Levíticos, capítulo 18, versículo 4. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo. Eu aproveito Levítico capítulo 18, aproveito essa oportunidade para agradecer aos irmãos, aos internautas, que sempre têm compartilhado conosco, cultuado conosco. A gente tem recebido e-mail de alguns lugares, comunicado, né? Outro dia mesmo, a Mandaiane mandou um aviso: ô pastor, recebi uma mensagem, tinha 2 cultuando conosco, era um culto de sábado, né? Eu digo amém. O meu aleluia, o meu amém. Se 1 ou se 1000 estão assistindo, amém? Porque o Senhor direciona a palavra para aquele coração que precisa. Amém? Glória a Deus. Capítulo 18 do livro de Levíticos. Eu vou estar lendo alguns versículos nessa noite. Diz assim, a partir do versículo 4, diz assim: farei segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez, eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez, não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque a sua nudez não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai. Gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com a mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela.
Quando eu ouvir o primeiro amém, eu vou continuar. Amém. Vocês estão assustados? Vocês não acabaram de dizer que Deus está aqui? Amém. Eu leio uma palavra dessa e ninguém confirma que realmente Ele está aqui? Amém, Jesus. Esteja sentado no seu lugar. Amados irmãos, nós pregarmos sobre prosperidade parece que é mais fácil. Nós pregarmos sobre derramamento do Espírito Santo parece que é fácil. Parece que a sede das pessoas está nisto. Mas quando nós trazemos algo sobre santidade, a igreja assusta. O mundo que tinha que assustar, a igreja assusta. Nós lemos o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é um livro do qual está muito esquecido pela igreja. Está muito esquecido pelos líderes. É um livro pouco pregado. O livro dos Levíticos, na sua interpretação normal, ele tem a interpretação teológica de elevação das leis. Mas o seu conteúdo interno é que, na realidade, o livro de Levíticos, ele foi escrito para a tribo de Levi. Então ele é um livro basicamente direcionado aos levitas. Vou continuar em silêncio. Amém. Ele é um livro direcionado basicamente aos levitas. E ele é também um livro direcionado aos sacerdotes. Amém? Amém. Eu só estou brincando, eu preciso de aguçar um pouco a sua alma. Né? Eu preciso de... Mas veja bem, irmãos. Esse livro, o primeiro versículo do capítulo 18 fala assim: disse mais o Senhor a Moisés. Eu gosto demais das cartas de Paulo, mas não foi Paulo que falou para Moisés. Eu gosto demais dos evangelhos, eu adoro João. Adoro os profetas, gosto demais. Ezequiel, Jeremias, Daniel traz uma revelação tremenda, mas não foi nenhum deles que escreveu. Moisés apenas pegou a pena. E Deus foi ditando para ele e ele foi escrevendo. Deus poderia ter usado qualquer um de nós, para fazer isto. Amém? Mas Deus disse para Moisés: escreve isso aí, Moisés. Senhor, Moisés, sou eu que estou falando. É o Deus Criador que está falando. Escreva isso, porque a minha geração, a sua geração, as gerações precisam ouvir isto. Precisa saber que tem isto na Bíblia Sagrada, amém? Então foi Deus que chamou Moisés e falou com ele: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui fala basicamente da nudez, de descobrir a nudez. E hoje em dia, há umas coisas assim, eu penso assim, eu acho que uma das coisas, um dos lugares que eu nunca iria, é uma praia de nudismo. Eu não me sinto nem um pouco atraído por um lugar deste. Mas eu conheci um moço até muito espiritual, sabe? Espiritual, tal, na igreja que a gente congregava. E saiu o green card dele. A igreja orou, as irmãs oravam, profetizavam sobre a vida dele. Aí o miserável,
Não estou xingando ele, estou comotando o que ele fez. Quando saiu o green card dele, que ele foi para o Brasil, ele disse que ia rever os parentes dele. Mas naquela época, a gente recebia umas fitinhas aqui, comprava umas fitinhas, não sei se tem alguém que lembra dessa época, porque não tinha TV Globo. A gente adquiria umas fitinhas, a gente alugava aquilo e via uma parte de futebol, né? Tinha vezes que a gente estava aqui assistindo um jogo que passou semana passada, né? Então nós éramos até um pouco saudosistas e não sabíamos, né? A gente estava assistindo o Fantástico, era da semana passada, né? Algumas coisas assim, e o povo ainda um emprestava um para o outro. Se você não estiver duvidando, eu tenho uma meia dúzia lá em casa ainda. O irmão Lucimar está até levantando a mão, quer falar alguma coisa? Diga, irmão. Amém. Aí, tá vendo? Glória a Deus, né? Mas veja bem, aí veio uma fitinha, um mês mais ou menos depois, e veio trazendo uma reportagem sobre um lugar, né? Não vou falar o estado, que senão tem alguém aqui de lá, e aí a pessoa pode, não, tá, né, falando mal do meu estado. Então veio falar sobre uma praia de nudismo desse lugar. Veio a reportagem, eles filmaram, assim, a gente vai filmar só, né, do peito para cima, né? Aí eles filmaram o irmão. Saiu o green card dele, foi visitar a família dele, né, lá em Minas, mas ele foi lá para o sul e foi para uma praia de nudismo. E lá, quando ele chegou aqui, a fita já estava, porque ele ficou lá quase uns 2 meses. Então, para vocês verem que às vezes isso atrai as pessoas, né? Há certas coisas que as pessoas cometem. Isso são como ovos, né? Há ovos de pecado, sabe? Que você precisa quebrar eles. Se você não quebrar, ele vai nascer. Se você não quebrar, ele vai chocar, né? Então você precisa quebrá-los. Agora veja bem, aqui então está falando de Deus, irmãos. Quando eu leio esse texto, eu li esse texto mais de uma vez, eu comecei a perceber que parece que Deus, ele é assim, ele começa a repetir, porque ele podia colocar assim, o filho do teu pai, do teu filho, de não sei o quê, e lá embaixo resumir. Não, ele vai falando, né, gradativamente. Aí eu fiquei pensando, mas para que Deus quer fazer desse jeito? É para que eu possa lembrar. Né? É para que você possa lembrar de que isto realmente é pecado diante de Deus. Então hoje, irmão, eu me lembro que eu fui em rádio cantar, né? De primeiro eu cantava nas igrejas, até engraçado. Eu me lembro, parece que era até outra encarnação, mas não é nessa mesma, sabe, irmão? Então veja bem, aí eu fui lá, eu estava lá na igreja de rádio, e tinha um colega que eu tinha conhecido ele lá em Boston, ele estava lá, e por coincidência ele estava junto com a tia dele, né, que assim, o nosso tio dele, que era tio direto, irmão do pai dele. Mas o tio dele tinha envolvido em umas coisas lá de vender maconha e tal, aquelas coisas, né? E aí eles tinham prendido ele estava morando com a tia, ele aproveitou e falou, tia, vamos ficar nós dois aqui, até o tio voltar, ou aparecer alguém, né? Vamos continuar, já começou a usar os ternos do tio, começou a abraçar a tia, né? E indo para os cultos, e aquele negócio, né? Quer dizer, é disso que ele está tratando. É disso. Irmãos, o livro de Levítico, ele é um livro muito citado por Jesus Cristo. O livro de Levítico, ele é um livro muito citado por Hebreus. Então, para quem acha que Levítico fala somente de leis, não, o livro de Levítico é um livro muito profundo. Se você não sabe, é o livro que mais fala sobre santidade. É o livro que mais fala sobre santidade. É um livro que ele tem empregado 189 vezes a palavra santidade. É um livro que contém dentro dele, falando sobre dízimos profundamente, falando sobre ofertas, falando sobre santo,
falando também sobre sacrifício, sobre o sangue de Jesus, mostra um retrato para frente. Então nós precisamos de entendermos isso. É somente uma introdução que eu quero dar até aqui, porque quando eu estiver lá no final da mensagem, eu quero aqui voltar, amém? Eu começo dentro desse quadro, eu começo a lembrar, né? Eu começo a lembrar dentro desse quadro, daquela corrida que tem no fim do ano, lá no Brasil, chamado de São Silvestre. A corrida de São Silvestre é algo assim, por muitos anos eu acompanhei aquela corrida, achava fantástico, né? Até quando tenho oportunidade, finais de ano eu vejo, porque, irmãos, o início daquela corrida é algo assim, muito bonito, porque logo na fileira da frente, você quando começa a observar, você observa que ali muitas pessoas, eles tecem, né? Eles costuram para eles fazem ali uma caricatura e uns vão fantasiados de, me ajuda aí, uns vão de Batman, outros vão de Hulk, outros de Mulher Maravilha. Alguém aí já viu a corrida São Silvestre? Já assistiu lá? Montana, é paulista, né? Deve ter até participado, não, irmão? Só tem uma cara de atleta, né? Mas, veja bem, né? Atleta da cozinha, né, irmão? Vai no fogão, corre na pia e tal. Glória a Deus, né? Mas a gente percebe, né? Que ali, então, as pessoas começam, outros usam cartaz, olha eu aqui, filma nós, né? E aquelas coisas, e a gente começa a perceber, né? Que isso é normal na corrida de São Silvestre. Talvez eu tenha até pregando para alguém que já participou da corrida de São Silvestre. Alguém já participou aqui? Não? Nosso Deus, né? Tá difícil aqui hoje. Mas veja bem, irmãos, é normal. Mas a corrida de São Silvestre, quando chega um determinado local, a irmã Tânia deve conhecer esse local, ela é paulistana, né? Também Fernanda, sou de lá adolescente, mas lembra de muita coisa, né, filho? Então, quando tem um lugar chamado Brigadeiro Luiz Antônio, aí você já conhece, né? É uma subidona, né? Uma rampona. Quando chega lá em cima, então, dá a largada. E estão todos os fantasiados, os não sei o que e tal. Mas quando está lá em cima, né? Quando chega a Brigadeiro Luiz Antônio, a gente não vê nenhum daqueles que estão mascarados. Os que a gente vê são aqueles realmente que estão bem preparados e normalmente os que apontam são aqueles quenianos, né? São aqueles que muito preparados. Aqueles fantasiados ficaram todos para trás. Pastor, mas por que você adentrou nisto? É que na subida do monte de Deus, aqueles que estão mascarados, eles não chegam lá. Só chegam aqueles que estão sem máscara. Irmão, o ar está desligado, tá? Tá não? Meu Deus, eu vou derreter aqui hoje. Né? Não, mas tá bom, amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, a gente precisa entender de que essas coisas acontecem. E nós estamos aqui retratando muito sobre a condição nu, né? O Adão e Eva, eles estavam nus e era tudo normal para eles. Mas chegou um momento em que eles pecaram diante do Senhor. E que eles, aí quando o Senhor veio na volta do dia, Deus veio na volta do dia e procurou por Adão, ele disse que tinha escondido. Ele tinha escondido e a Bíblia fala que eles tinham o quê? Feito roupas, não é isso? Eles costuraram com a mão. Eles fizeram roupas para se tampar.
meditando nessa parte, eu comecei a entender que eu e você também, nós às vezes fazemos um pouco de costura. Nós gostamos muito de costurar as coisas, é uma maneira de remendar uma coisa, é uma maneira de costurar outra. Esta roupa que nós usamos é uma roupa costurada, uma roupa toda cheia de costura. Mas nós precisamos adentrar a determinados pontos. De que o livro de Levítico aponta para o sacrifício de Jesus. E eu, sem demora, quero adentrar ao sacrifício de Jesus. Mas me lembro de um dos quadros de um artista chamado Michelangelo de Mirazzi. Ele tem um dos quadros que é pintado, é chamado de Caravaggio. É uma mesa, uma caveira e um homem seminu, debruçado, olhando para a caveira. Esse quadro, quando ele pintou em 1638, no século XVII, houve assim muitas, a sociedade, houve muitas revoltas, por causa que era uma pintura um pouco agressiva para a época, né? Hoje, se você estiver saindo aqui e passar um nu ali, você nem pode, e continua o seu caminho, né? Mas, aí, quando ele dá a interpretação do quadro, ele fala o seguinte: a caveira em si, ela representa a igualdade. Ela representa igualdade. Quando você olha para aquela caveira, você não precisa de ver o corpo todo. Porque ela representa a igualdade do nu. A nossa igualdade. Isso quer dizer que nós não precisamos estarmos nus para que todos nós sejamos iguais em hábitos, iguais em determinadas situações. Não brigue comigo. Eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração. Cada um de nós temos uma fantasia. Cada um de nós temos uma máscara. Só nós sabemos qual é, mas nós temos. Nós temos. Eu apenas adentrei aqui como introdução. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos adentrar-nos ao versículo 23. Capítulo 19, versículo 23. A gente percebe de que a igreja hoje, ela caminha de uma certa forma, que às vezes você pergunta uma coisa para uma pessoa, fala assim: você, o que você acha disso? Não, não sei, não tem nada com isso, não é da minha conta. E às vezes a pessoa é evangélica, a pessoa devia abrir a boca e dizer: olha lá, a Bíblia diz isso. E aí a outra pessoa vai te perguntar: não, mas de que lado que você está? Você fala: não, eu estou do lado da Bíblia. Amém? Amém. O que a Bíblia está dizendo no livro de Levítico é que quando uma pessoa peca contra a esposa de seu pai, que pode não ser a sua mãe, ele não está pecando contra a nudez daquela mulher, ele está pecando contra a nudez do seu pai. O desrespeito é contra o pai. Meu Deus. Você consegue entender isso, sim ou não? Quando Deus citou para Moisés essas situações, ele quis dizer o seguinte: que quando eu cometo determinados tipos de pecados, ações, tá? Eu também
não estou pecando totalmente contra aquela pessoa, mas eu estou envergonhando quem está acima dela. E às vezes quem está acima é Deus. Às vezes quem está acima dessa pessoa é Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está tentando trazer para a igreja, porque a igreja, ela não pode ser, nós não podemos ser um povo imaturos. A igreja precisa de ser um povo que fala apenas uma linguagem. Eu não posso perguntar à irmã do meu lado direito, ela falou, pastor, eu não entendo, eu prefiro só ouvir, perguntar ao outro, não, eu tenho uma opinião própria, minha opinião é essa, o outro levanta e fala assim, não, eu divirjo, porque a Bíblia Sagrada diz isto, e nós vamos ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quem concorda, levanta a sua mão e adore a Deus aqui nesse lugar. A Bíblia Sagrada diz que, mediante o livro de Levítico, que aponta para o Calvário, que aponta para o sacrifício, que aponta o livro que fala sobre a nudez, sobre várias situações. Aí a Bíblia Sagrada começa a dizer, especificamente quando você adentra as linhas do livro de Levítico, ele não fala sobre Jesus Cristo, mas ali está mostrando para Jesus Cristo. Ele não fala explicitamente sobre o Espírito Santo, mas ali está a ação do Espírito Santo. E a gente percebe que aqui, no livro de João, capítulo 19, se você abrir, será muito edificante para a sua vida, você vai poder estar sentado, apenas acompanhando comigo, aqui uma pregação de 1h30, nós vamos trazer pela metade dos minutos, amém? Glória a Deus. Aqui diz o seguinte, que os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura. Veja bem, Jesus Cristo, ele foi levado a um lugar e ele foi julgado. Ele sendo julgado ali na fortaleza de Antônio, Pôncio Pilatos, depois de ter julgado Jesus, ele então entrega nas mãos de Jesus uma placa em 3 idiomas. E ele traz aquela placa é pregada em cima da sua cruz. Era uma epígrafe sobre ele. E ele então, quando ele está vindo, caminhando, vem também a guarda pretoriana acompanhando ele. Ele estava indo ao caminho do Gólgota, ou seja, lugar chamado Caveira, o lugar que ele seria então ali sacrificado. Se vocês não sabem, quando eu andei pesquisando sobre isso, os judeus não tinham o hábito de pregar alguém numa cruz. Quem tinha esse hábito eram os romanos. Mas, porém, isto era um martírio tremendo. Isto era um martírio, não deixa ele vir não, põe ele para lá, fazer um favor. Isso era um martírio tremendo. Aí veja bem, mas Jesus Cristo foi crucificado. Mas quando ele estava indo, que fica mais ou menos uns 600 metros de Jerusalém, e eu quando li sobre isso, eu comecei a pesquisar, porque o Gólgota em si, não é todo mundo que sobe lá, porque é um morro que ele não é muito alto, então as pessoas do baixo, elas
conseguem ver, até ler a placa de quem está sendo crucificado. Para ir lá em cima, tem que ser convidado, tem que participar, tem que ser pessoas realmente muito próximas. Então aqui a gente percebe que Jesus Cristo estava ali, e eles então lançaram sorte na sua roupa. Quando eles lançaram sorte, eles dividiram ali a sua túnica, né? Quando eles tiraram ali a sua veste, eles a dividiram em 4 partes. Diga comigo, eles a dividiram em 4 partes. Cada uma ficou com um soldado. Porque esta veste, ela era tecida, ela era costurada. Então eles a descosturaram. Mas, porém, quando chegou esse momento, né, que eles pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura. Diga comigo, a túnica era sem costura. Guarda isso pro resto da sua vida. Amém? Ela era sem costura. Toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Esta túnica representa para nós cristãos, tá? Uma cobertura espiritual, uma veste está lá, que Jesus Cristo nos dá, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Então, esta túnica, ela não pode ser tocada, ela não pode ser dividida, ela não pode, porque ela é tecida do alto a baixo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa de hoje que ele tomou é diferente, viu, irmão? Da de outro dia. Essa foi pentecostal. Alguém deve ter orado e entregou para ele. Então, irmão, veja bem. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Esta é uma das partes da Escritura, muito comovente, muito profunda, muito espiritual para nós que servimos a Deus. A questão de que Jesus Cristo, diga para ele, irmão, se ele ficar perturbando, vamos pôr para fora, viu? Então veja bem, a Bíblia diz que a lei é para os errados, né? Então está escrito aqui. Veja bem, amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz sobre estas pessoas. Aí eu fiquei procurando, falei, meu Deus, mas por que tinha tanta gente? Por que só fala sobre isto? Mas nós precisamos pesquisar, pesquisa um livro, pesquisa outro, pesquisa outro autor, né? Pesquisa o Flávio José, procura o outro. Aí a gente chega a um denominador de que Jesus Cristo, quando no momento dele subir para ser crucificado, os outros também tinham direito, eles chegam para ele e falam, olha, você tem direito a uma coisa. Você tem direito a escolher algumas pessoas para ver você ser sacrificado de perto. Você é honrado desse jeito. Você já pensou isso, irmão? Você tem o direito de escolher quem quer te ver sendo sacrificado de perto. Quem é que você gostaria que estivesse ao pé da cruz, sendo ali te vendo ser sacrificado? Porque os outros vão estar
na geral, na galera. Mas esses aí não, são convidados VIP. Vão estar aqui presenciando. Então Jesus vira. E ele falou, aí alguém fala para ele, você quer que seu pai venha? Ele falou, não, meu pai, talvez eu nem tivesse pai mais. Mas Jesus chega e fala o seguinte, olha, eu quero que junto à cruz, eu quero que a minha mãe venha. Primeira pessoa que ele citou foi a mãe. Não é coincidência de que quando você tem um aperto, quando você tem uma dificuldade, quando você tem uma dor, você lembre da sua mãe. Não é. Que você não tem nenhuma situação assim de diferente nisso quando você, às vezes, está num dia que você não está bem e você pensa ou fala assim, eu gostaria tanto do colo da minha mãe, eu gostaria que ela estivesse aqui hoje do meu lado, eu gostaria de comer, né, aquele feijãozinho, não sei, isso é normal e é bíblico. Quando perguntaram para Jesus qual é a primeira pessoa que você gostaria que subisse e visse o seu sacrifício, ele disse, eu quero a minha mãe. Irmãos, talvez se fosse eu, era a única pessoa que eu não gostaria que estivesse lá para ver o meu sofrimento. Você está vendo como é que nós pensamos diferente de Jesus? Jesus falou assim, não, eu quero minha mãe, ela vai ser a primeira escolhida. Ela será a primeira da fila. Aí logo em seguida, e a irmã dela. É porque todos nós, isso causa ciúme, né? Até pregar isso causa. Mas todos nós temos uma tia que é mais chegada que a outra. Tem uma tia que você se abre mais. Tem uma tia que você gosta do feijão que ela faz, do arroz, do macarrão. Tem uma tia que você gosta de ligar mais para ela, que você pergunta mais. Todos nós temos uma tia que nós nos achegamos, identificamos com alguma coisa, e Jesus também tinha, irmão. Jesus também tinha essa tia. Ele virou e falou assim, não, eu quero que a minha tia também esteja aqui. Ele começou a escolher pessoas honradas, ele começou a honrar pessoas. E depois a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou sobre a mulher de Clopas. Nunca tinha me atentado para isto. Quando eu fui pesquisar quem era Clopas, Clopas foi um dos homens que mais investiu no ministério de Jesus, financeiramente. Então, eu entendi que você não tem jeito de ser íntimo de Jesus se você não é um investidor da obra dele. Não tem condição de você dizer, eu sou íntimo do Senhor. Então ele chamou a esposa deste moço, porque ela que estava presente, para que ela viesse. Ele também a honrou, porque ele era um dos investidores no ministério dele. E aqui também a Bíblia diz que ele chama Maria Madalena, que é uma pessoa que recebeu libertação, uma pessoa que foi discipulada, uma pessoa que Jesus deve ter descascado ela por vários momentos, mas uma pessoa que soube ser submissa, uma pessoa que esteja próximo, uma pessoa que soube aprender, mas uma pessoa também que deu algo em troca, dá algo de volta. Chegou um momento, Jesus Cristo falou assim, não, está na hora de eu honrar essa mulher. Amém? Os homens às vezes não honram, irmão, mas Jesus Cristo honra. Guarda isso no seu coração. E Jesus Cristo disse, eu quero Maria Madalena aqui. Jesus, ele estava entre os 12. Além dos seus 12 discípulos, ele tinha mais amigos, ele tinha multidões que lhe acompanhavam.
Mas chegou um momento que ele tinha que escolher mais uma pessoa. E ele então escolheu, sabe quem? Ele escolheu João. João, o evangelista. Ele escolheu João para que fosse honrado, vendo também o seu sacrifício. E aí eu começo a ficar assim, meu Deus, que coisa, que quadro. E João corre e está ali. É por isso que tem aqui essa expressão de Jesus Cristo, quando ele vê a sua mãe. Quando a sua mãe começa a imaginar o quadro da crucificação. O quadro ali, porque ele já dilacerado, porque Pilatos mandou bater e mandou bater muito. Aí ele vira no versículo 26 e fala, vendo Jesus, sua mãe. Obviamente, ele viu o seu semblante, a sua dor. Assim como a mãe conhece o filho conhece a mãe. Vocês podem não acreditar, eu não ligo para minha mãe quando eu estou chateado. Porque eu vou falando ali, eu falo, o que foi, o que aconteceu? Pode falar, não, se abre comigo, você não guarda nada. Você não esconde nada. Então acabou, irmão, isso sabe como? É questão da personalidade. As pessoas conhecem estando perto ou estando longe. Tem um lá no céu, que conhece quando você ora, que conhece quando você abre a boca, que te conhece pelo semblante. Aleluia. Jesus Cristo te conhece. Aleluia. E a Bíblia diz que ela fala assim, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Até então, Jesus Cristo, mesmo tendo o seu ministério, ele tomava conta da sua mãe. A sua mãe estava sempre junto, estava sempre presente. Mas chegou aquele momento, que é o momento que ele iria faltar, que é o momento que ele sabe que iria encontrar a morte. Então, a primeira pessoa que ele preocupou em que tivesse algum cuidado era a sua mãe. E ele disse isto para João. A Bíblia diz que a partir daquele momento, João já desceu dali, assumindo a responsabilidade de Jesus como filho e levando a mãe de Jesus para a sua própria casa. Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Levando ela para a sua própria casa, dizendo, pode deixar, eu vou tomar conta aqui da Dona Maria. Eu vou tomar conta dela, né? Mas Jesus fez isso por quê? Porque ele conhecia João, ele conhecia o coração de João, ele conhecia as ações de João, ele sabia que assim como João, né, era aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa atenciosa, ele iria também voltar toda a atenção para sua mãe. E isso nós desejamos desejar para as nossas mães, para os nossos pais. Amém? Glória a Deus. Então a gente percebe tudo isso. Que Jesus Cristo, naquele momento da sua crucificação, havia um costume de que, depois de ser crucificado, antes de determinado horário, a gente tem que abandonar um pouco a história, as pernas e os braços teriam que ser quebrados. Então, ali eu creio, e a história diz, não a Bíblia diz, mas a história dos estudiosos, os teólogos profundos nessa causa, eles falam que esses visitantes ilustres, eles só desciam depois das 6 horas da tarde, porque às 6 horas da tarde era o momento em que quebravam as pernas deles, já dependurados. As pernas de Jesus teriam que ser quebradas em 2 partes.
aqui e aqui. Os braços dele teriam que ser quebrados aqui e aqui. Só depois deles vendo essa última situação é que eles poderiam descer. Imagina o coração daquelas pessoas. Mas, diz a Bíblia Sagrada, que isto não se cumpriu na vida de Jesus, porque já estava profetizado. E aquilo que Jesus Cristo profetizou sobre a sua vida, se você crer, vai cumprir. Porque as outras coisas aconteceram na vida das outras, mas na vida de Jesus não aconteceu. Pode acontecer muitas coisas diferentes na vida de outras pessoas, mas na sua vida não vai acontecer. Se você crer, levanta a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Quando Jesus Cristo dá o seu grito de Eloi, Eloi, lama sabachthani, eles entenderam que ele estava chamando sobre Elohá, que Elohá era conhecido como o Deus de Elias. Ele clama por Elias, pelo Deus de Elias. Mas, nesse momento, ele estava entregando a Deus. Aquele momento, todo o sacrifício. Eu quero encerrar em poucos minutos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que nós precisamos arrancarmos as nossas máscaras. Nós precisamos de deixar de brincar de servir a Deus. Nós precisamos de brincar de ser pentecostais. Nós precisamos de parar de usar o título de cristão. Nós precisamos de sermos cristãos. Nós precisamos de realmente entendermos que ser cristão é um privilégio, mas isso custou sacrifício de cruz. Sacrifício de cruz. Estava estudando, estava vendo que a ONU, Organização das Nações Unidas, eles não podem interferir nos países ou nos estados que têm pena de morte. Não pode. Isso é algo do próprio país. Mas, porém, eles podem interferir numa coisa. Existe um tratado da ONU para todos os países que têm aliança com a ONU, que uma pessoa não pode morrer com sede, uma pessoa não pode morrer com fome, uma pessoa não pode morrer cansado, e uma pessoa não pode morrer em estado de nu. Se você não sabe, fique sabendo que Jesus Cristo, no momento da sua morte, ele morreu com sede, queria água, lhe deram vinagre. Ele morreu com fome, porque a partir do momento que eles prenderam ele não mais comeu. Ele morreu cansado, porque toda aquela questão psicológica que ele passou. Mas o martírio na via dolorosa. Mas o sacrifício. Então Jesus Cristo estava exausto. E se você não sabe, eles despiram Jesus. 4 coisas que a Organização das Nações Unidas não permite
que alguém que é condenado à morte passe, o nosso Jesus passou. Se ele passou isto tudo, mas ele nos deu a veste talar. Nós não precisamos de estarmos costurando o efeito costura. Nós não precisamos de estarmos costurando vestes para nós. Ele nos deu a veste que nós a vestimos do alto a baixo. Do alto a baixo. Eu quero te convidar a estar de pés nessa noite. Eu quero te convidar a você fazer nesta noite um exame de consciência daquilo que você tem, a maneira que você tem servido a Deus, a maneira que você tem se apresentado ao Senhor, a maneira que você realmente tem abraçado essa salvação que é individual, mas é uma salvação muito gloriosa. Eu quero nessa noite que você possa fazer um exame de consciência. Se eu falar para você fazer uma introspecção, você vai achar que eu sou um psicanalista. Não, não é não. Uma introspecção é você se adentrar aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios atos, a sua mesma maneira de ser, a sua mesma maneira de agir, e você começar a se libertar de algumas coisas para estar livre para servir a Jesus. Às vezes nós damos para o Senhor o mais ou menos. Às vezes nós oferecemos para Jesus o bom. Às vezes nós oferecemos para Jesus o melhor que podemos. Ei, deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Jesus quer o seu excelente. Ele não quer o seu mais ou menos. Ele não quer o seu bom. Ele não quer o seu ótimo. Ele quer a sua excelência. Se você vai cantar, canta com excelência. Se você vai pregar, prega com excelência. Se você vai adorar, adore com excelência. Se você vai, aleluia, servir a Deus, sirva com excelência. Entrega o Senhor a sua excelência. Você sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque todos aqueles que Jesus percebeu que serviu Ele com excelência, Ele convidou para os pés da cruz a sua mãe, a sua tia, o investidor no seu ministério, Maria Madalena, sua discípula amada, e o seu amigo. Por isso que a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que o irmão. Eu quero te dizer que Jesus não vai te honrar aos pés da cruz. Ele vai te honrar nas bodas do Cordeiro. Essa primeira honra já passou, mas a segunda honra ainda virá. Quem está esperando ela, levanta a sua mão e adore a Deus. Você pode falar em línguas aqui nesse lugar. Você pode adorar. Você pode sentir a presença de Deus. Oh, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua motivação espiritual.
Você tem que estar motivado espiritual. Eu não sei quais são as razões que te levam a servir ao Senhor. Ele é tudo para você, Ele pode fazer tudo para você, porque Ele é. Esse é o momento que você pode adorar. Esse é o momento que você pode glorificar. Esse é o momento que você pode falar em línguas. Oh, aleluia. Esse é um momento muito pessoal seu. Esse é um momento seu e Deus. Seu e Deus. Acredito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diante dele nós. É por isso que nós nos prostramos diante de Deus. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é agradável. Temos o teu nome engrandecer. Deixa eu te perguntar, olha pra cá. A direção de Deus está aqui. Você tem um motivo para vir à frente do altar? Você acha que você tem um motivo para estar aqui? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você tenha um motivo de Deus. Às vezes você tem pensado, ninguém me honra, ninguém acredita em mim, ninguém vê o que eu faço na obra. Talvez Maria Madalena também fosse uma pessoa assim que estivesse fazendo, mas na hora certa o Senhor a honrou. Isso é uma demonstração de que servir a Deus é agradável. Servir a Deus tem retorno. Aleluia. Levante a tua mão e adore a Deus. Oh, sinta há uma dimensão de Deus aqui. O sacrifício do Senhor não foi em vão. Nos ajude. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta uma dimensão sobre a sua vida. Diante dele nós hoje temos o teu nome trabalhando diferente na sua vida. E agradecer.
Continue forte. Continue. Ele vai te dirigir a excelência. Mas continue. Oh, glória. É o Senhor em todos os tempos. A vitória e nos ajuda isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obras vazias. Usei teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, superior a Espírito
Jesus te deu uma veste inteira, de cima a baixo, na qual não tem nenhuma costura, porque foi Ele que fez, e é Ele que veste, é Ele que adora. Glória a Deus. Quero orar pela irmã Jucinéia, aniversariante dessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem mais aniversariante, quiser vir à frente, venha, né? Nós vamos orar nessa noite, amém? Glória a Deus, né? Cá, pastor, aqui do lado. Nossa, aqui, né? Agradecendo aos visitantes, né? São Roberto, Sumário, que está nos visitando esta noite, nos abençoe, guarda, o Senhor avisa vocês, a igreja, amém? Agora temos oração, quarta-feira, grande culto de campanha, não perca, Deus está fazendo coisa tremenda. Quem não veio aqui quarta-feira, levanta a mão. Pois é, você que não veio, a gente está lá, nós já temos um novo membro da igreja. Quando nós terminamos o culto, a irmã pediu para dar um testemunho, achando que foi pelo mover de Deus a ver. Falou, pastor, eu quero que vocês me recebam aqui hoje, como membro dessa igreja. Amém? A Bíblia diz que o que é concordado na terra, concordado no céu. Amém? É? Vamos orar, né? Estenda as suas mãos. Santíssimo Deus e Pai, nós oramos, Senhor, pela vida da irmã Jucinéia. Ela tem, Senhor, completado mais um ano de vida, um ano de existência. Nós agradecemos pelos anos que ela tem vivido. E nós te pedimos que o Senhor renove, Senhor, esses anos por muitos anos mais. E depois da eternidade. Ó Deus, abençoa a sua saúde, seu emprego. Abençoa, Senhor, a sua vida material, espiritual e sentimental. Abençoa, Senhor, dê a ela um presente dos céus. Presente que homem algum não tem condição de dar, mas o Senhor tem. Que o Senhor conhece as necessidades do coração da tua filha. Abençoa, Senhor, continua abençoando. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, pastor Roberto, missionária Gisele, que está conosco, aos demais pessoas que estão nos visitando, aqueles que são congregantes, membros dessa igreja, continua abençoando e guardando. Abençoa esse ministério, abençoa os irmãos que estão cultuando conosco, Senhor, de várias partes da terra, do mundo. Abençoa, Deus, cada um desses irmãos, toca nos seus lares nessa noite. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos. Nós declaramos uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma semana abençoada. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. E a igreja aqui reunida diz amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Glória ao Senhor. Cumprimente seu vizinho. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Temos uma cantina.